Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e este é o programa Gestão Pública em Foco. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o tema da revisão da lei orgânica do município e do regimento interno. E para isso nós convidamos um especialista, que é o doutor Marco Aurélio Damião. Eu vou fazer uma apresentação dele e daqui a pouco ele vai, então, vir aqui para fazer, né, cumprimentar o pessoal. O Marco Aurélio Damião, ele é diretor-geral de Câmara Municipal, é palestrante, é advogado, é pós-graduado em Direito Público Municipal pela USP, é membro titular da Comissão de Advocacia Pública da OAB São Paulo, né, subseção de Ribeirão Preto, e ele também atuou no CEPAM, no Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal. E ele é assessor e é consultor jurídico de câmaras municipais. Doutor Marco Aurélio Damião, seja muito bem-vindo aqui para os seus cumprimentos. Toninho Moreno, sócio majoritário da GEPAM, conceituada assessoria e consultoria técnica, jurídica, orçamentária, tributária. Meus cumprimentos a quem acompanha esse podcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto de suma importância: revisão e atualização das leis orgânicas municipais e dos regimentos internos das câmaras. Perfeito. Professor, é o seguinte, eu queria... poucas pessoas sabem, mas a lei orgânica do município é uma norma, assim, é a norma mais importante do município, né? É a Constituição do município, né? Depois da própria Constituição, no município ela é a lei maior. Para abrir o nosso bate-papo, eu queria começar assim pelo essencial e pelo que quase ninguém entende. Aí vem uma pergunta, então. Por que que a lei orgânica do município, né? O que é na lei orgânica, o seu fundamento constitucional e por que ela é a chamada da Constituição Municipal? Professor Moreno, nós precisamos retomar o período da Assembleia Nacional Constituinte, né, que antecedeu a promulgação da Constituição de 1988. Nesse período, houve um movimento municipalista muito forte, né, com as principais lideranças políticas do Brasil. E obtiveram êxito. A Constituição Federal, ela contemplou os municípios como entes federativos. Então, os municípios ficaram em pé de igualdade: União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Juntamente com esse novo status, né, os municípios conquistaram, nós tivemos também a autonomia. Né? Foram concedidas autonomias e competências, até então inéditas, para os municípios, para eles se auto-organizarem, se auto-administrarem, a questão política e institucional, a questão financeira e, principalmente, a questão da legislação, autolegislar. E o ápice dessa competência, dessa atribuição, veio com a lei orgânica de cada município. Até então, havia uma lei complementar estadual que valia, produzir os efeitos para todos os municípios de determinado estado. O nosso aqui do estado de São Paulo é a lei complementar número 9. Né? É uma discrepância, uma lei, uma legislação produzir os efeitos para municípios de 10 mil habitantes e para São Paulo, capital, né, com 8, 9 milhões de habitantes. Então, o ápice foi a Lei Orgânica Municipal. E aí, professor, o que nós tivemos? De forma expressa, a Constituição estabeleceu o prazo de 1 ano após sua promulgação, em 5 de outubro de 1988, para os estados elaborarem suas constituições estaduais. E, na sequência, o prazo de 6 meses para que cada município, né, os próprios vereadores, elaborassem a lei orgânica do município. Foram chamados... Muito importante, Eu vivi esse momento, viu, Marco? Bom, a gente vai ficando velho e vai lembrando, né? As prefeituras aí. E o CEPAM fez esse trabalho, né? Saiu aí
ajudando os municípios a elaborar as leis orgânicas, né, para não ficar copiando uma lei orgânica de outra, né, colocando área marítima, né, em lei orgânica, cidade que não tem mar, né? Então, o CEPAM foi Verdade. orientando isso daí, né? Mas foi muito importante. Eu acho que realmente essa organização do executivo, do legislativo, definindo competências, né, disciplinando todo o processo legislativo e a estrutura, né, da administração. Então, a lei orgânica foi muito importante. Ô, Marco, eu queria entrar num outro tema. Lembrando o seguinte, viu, pessoal? Dia 27 de agosto, agora, o doutor Marco vai estar com a gente, ele vai dar um curso sobre a revisão da lei orgânica e da revisão do regimento interno. Então, já está lá disponível no site da GEPAN esse curso, dia 27 de agosto, ele vai estar falando esse assunto e esmiuçando, né, esses assuntos aqui um a um, tá bom? Eu queria falar um pouco, Marco, sobre o funcionamento, né, as funções e o funcionamento da Câmara, né? A Câmara, ela é o coração, vamos colocar, da democracia local, né? Mas muita gente reduz o papel do legislativo simplesmente a aprovar leis. A realidade ela é bem mais ampla, né? E aí eu queria ouvir de você quais são as funções da Câmara Municipal e como ela se organiza no dia a dia para exercer essas funções. Professor, na esteira dessa competência otorgada pela Constituição Federal aos municípios, o Poder Legislativo Municipal também se fortaleceu, né? Nós temos as principais funções da Câmara Municipal: legislar, fiscalizar e julgar, né? Vou analisar aqui brevemente cada uma dessas funções. Função de legislar, né? Considerada uma função típica, mas que pela prática e pelas decisões judiciais, ela passou a ser considerada uma função atípica, visto que 90% dos projetos de lei discutidos e votados pelos vereadores são de iniciativa do Executivo Municipal, né? Essa questão da competência do vereador para deflagrar o processo legislativo teve uma mudança considerável, para não dizer radical, do próprio Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral número 917 do município do Rio de Janeiro, onde o vereador apresentou um projeto de lei obrigando o município do Rio de Janeiro a instalar câmeras de segurança e de monitoramento nas escolas da rede pública municipal. Então, foi um paradigma, um divisor de águas, né? Então, nós temos essa atribuição de legislar, depois nós vamos tratar até com mais detalhe no curso do nosso bate-papo. A fiscalização da Câmara Municipal, dos vereadores, através de requerimentos, pedidos de informações, de esclarecimentos, comissões parlamentares de inquérito ou comissões especiais de inquérito, não há alteração na essência. A possibilidade de representar o Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e esse exercício da fiscalização é essencial, né, no município, numa Câmara Municipal, até para melhoria na qualidade da prestação de serviços públicos, da execução dessas políticas públicas, se nós tivermos vereadores que acompanhem, que fiscalizam tanto os gastos propriamente ditos, as formalidades de leis, de contratos, de convênios, quanto a qualidade, né, desses serviços prestados e as prioridades escolhidas pelo chefe do executivo. E a função de julgar, né? Os vereadores exercem essa função de julgamento com relação às contas da Prefeitura Municipal, né? O Tribunal de Contas emite um parecer prévio, mas o julgamento, a competência para julgar as contas do prefeito municipal, contas de governo, é da Câmara Municipal. E julgamento pela prática de infrações político-administrativas, tanto dos vereadores quanto do próprio prefeito. E também, já num grau secundário, o julgamento no caso de destituição de vereadores membros da mesa diretora. Então, professor Moreno, em suma, são essas três as principais atribuições e funções das câmaras municipais. Eu queria até comentar um pouquinho, doutor.
é sobre a questão da fiscalização, né? O Tribunal de Contas vem apontando nos relatórios das contas da Câmara que o Poder Legislativo não está exercendo a fiscalização sobre o Executivo, dos programas, das ações, das metas, dos indicadores. Quer dizer, o Legislativo ele aprova um plano plurianual, aprova uma lei de diretriz orçamentária, aprova a lei orçamentária e depois deixa lá a cargo do Executivo, né? E depois ele só vai receber o parecer favorável ou desfavorável do Tribunal de Contas, então, para ele julgar as contas. E o tribunal está dizendo, olha, vocês têm que exercer o poder de fiscalização, né? Então, eu acho isso correto. Tanto é que a GEPAN está desenvolvendo um software de acompanhamento de políticas públicas, onde vai ter que ter uma comissão lá do Legislativo, se vai ser a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, não sei, ou vai criar no regimento interno uma comissão específica de acompanhamento de políticas públicas, mas o que a gente está dando para a Câmara, para as câmaras, é um software, né, para o vereador acompanhar. Olha, vamos fiscalizar esse mês de agosto o programa Merenda Escolar e Transporte de Aluno, no mês de setembro, o programa Conservação de Estrada, Saúde Bucal, Vigilância Sanitária e tal. Então, isso que o doutor comentou, né, da função legislar, fiscalizar e julgar, né, é muito importante. Né? Ela tem, lógico, outras funções administrativas, né, de organizar os próprios serviços, o quadro de pessoal, estrutura da casa, né, o funcionamento, como é que se dá, né, o regimento, as sessões ordinárias, extraordinárias e tudo mais. Mas basicamente é isso, né? Legislar, fiscalizar, né, com auxílio do Tribunal de Contas, né, e julgar as prestações de contas do prefeito e também, né, não a mesa diretora, que não cabe à Câmara, é o próprio Tribunal de Contas, né, doutor, que deve fazer. Eu queria entrar num outro tema agora. Tudo isso a gente está dando assim pequenas pílulas que isso será comentado num curso de um dia inteiro, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a organização da administração da Câmara Municipal, que do outro lado da praça, né, você tem lá a administração, e é exatamente aí que a lei orgânica define as regras do jogo entre o prefeito e a Câmara, né? E aí, Marcos, faço uma pergunta para você. Como que a lei orgânica organiza a administração municipal e quais são os limites dessa organização? Especialmente, Marcos, na relação entre executivo e legislativo. Professor, antes de entrar nessa questão propriamente dita, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, aí já tem seus mais de 10 anos, por volta de uns 12 anos, quando ele criou o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, ele, com todas as letras, ele deu um recado para os gestores públicos. Não se administra, não se governa apenas com as formalidades legais, né? Leis, Eu tenho um termo, viu, Marco? governos. Não basta mais aplicar certo dinheiro. Isso é obrigação. Tem que aplicar Isso bem. já é obrigação. Já é obrigação. Mas a qualidade, o custo-benefício, né, dessa prioridade do Executivo Municipal, a qualidade do dinheiro expendido para determinada Está obra, melhorando a determinado vida do serviço. cidadão, né? Está melhorando a vida do cidadão ou não? Se está melhorando, se tem reflexos positivos, se é uma política pública realmente compatível com o município, a estrutura do município, população, a questão financeira para custear a implantação desses programas, desses projetos, é de suma importância. É de suma importância, tanto com relação ao Executivo Municipal, quanto aos vereadores. A Câmara Municipal, os vereadores, não podem se furtar de fazer o acompanhamento da execução orçamentária e da execução dessas políticas públicas. Você mencionou a possibilidade dessa incumbência, dessas atribuições ficarem com a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, e o que eu acredito ser mais viável, a criação Criar uma outra comissão, né, de Marco? uma Ou criar uma outra comissão comissão. permanente, específica para acompanhamento dessas políticas públicas, com pareceres,
com acompanhamento, com pedido de informações, um acompanhamento não só na formalidade, mas no mérito, no conteúdo. É de suma importância esse papel a ser exercido pelos vereadores. E com relação à sua indagação, professor, a lei orgânica, a importância da lei orgânica, né? Hierarquicamente, é a legislação suprema do município, né? Denominada por vários juristas, principalmente os municipalistas, como uma Constituição municipal. E ela é abrangente, tanto com relação ao conteúdo, com relação às suas consequências, aos reflexos. Por exemplo, ela envolve o funcionamento do Poder Legislativo, da administração municipal, do terceiro setor e dos munícipes propriamente ditos, né, da população, e da iniciativa privada. Então, ela engloba todos os atores de um município, né? E ela contempla questões relacionadas aos bens públicos, que têm interesse direto, né? É um interesse do Executivo Municipal na questão dos bens públicos, alienação, concessão de direito real de uso, licitação. Nós temos uma legislação federal, a questão tributária, né, com reflexos diretos na arrecadação da municipalidade, a parte orçamentária, as peças orçamentárias, que o professor é um expert, né, ministra aí palestras pelo Brasil todo com relação a PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento anual. Então, além de tratar de questões relacionadas ao regime jurídico, servidores públicos, o processo legislativo, que envolve os dois poderes constituídos no município, né? Poder legislativo, poder executivo. Então, tem uma gama considerável de matérias, além das questões relacionadas à educação, saúde, habitação, turismo, meio ambiente. Então, é uma legislação completa, que reflete tanto no aspecto institucional, quanto no prático, no dia a dia, né? Na vida corriqueira dos munícipes. Bom, o doutor Marco vai, tudo isso no curso do dia 27, ele vai estar falando isso daí, né? Mas ele vai comentar também no curso, tá? Porque eu sei que está no programa, né? A questão as matérias do artigo 61 lá da Constituição, né? O que que é matéria de iniciativa privativa, né? Do executivo, o que que é matéria concorrente, né? Se o vereador pode criar despesas, tem um mito, né? Pode criar despesa ou não pode criar despesa, tá certo? Então, tudo isso daí o doutor Marco vai estar comentando no curso do dia 27. Doutor Marco, eu queria entrar um pouquinho agora como a gente está dando uma pincelada nos temas do curso, né? Eu queria entrar agora mesmo na revisão da lei orgânica, né? Ela não pode ser um exercício de imaginação, né? Ela tem que dialogar com aquilo que os tribunais de justiça, tribunal STF, STJ, vem decidindo, que tem matérias já inconstitucionais, né? Então, quem for fazer uma revisão não pode cometer erros, né, de colocar na lei orgânica temas já decididos por tribunais superiores, né? Então, eu queria, assim, ouvir de você, bem resumidamente, o que que a jurisprudência do STF, do STJ ou do Tribunal de Justiça, né, tem consolidado sobre as inconstitucionalidades de dispositivos de lei orgânica e de regimento interno, quais são as tendências, assim, mais relevantes que a gente tem que tomar cuidado nessas revisões do regimento e da lei orgânica. Professor, o ordenamento jurídico brasileiro está passando por uma transformação profunda. Há um tempo atrás, a segurança jurídica, principalmente dos operadores de direito, se dava através da legislação, Constituição Federal, as leis infraconstitucionais, as leis estaduais, as leis municipais, cada qual dentro da sua área de competência. Atualmente, o balizamento
dessa legislação, o que vale, o que não vale, o que é inconstitucional, o que não é, tem sido ditado quase que diariamente pelo Supremo Tribunal Federal. É de suma importância o acompanhamento da jurisprudência dos julgados do Supremo Tribunal Federal. É o que nos ampara, né, com relação a esse trabalho de revisão de lei orgânica, do regimento interno, essa jurisprudência recente, relativamente recente e consolidada do Supremo Tribunal Federal. E uma decisão do Supremo, formalizada através de súmula ou tema de repercussão geral, ela tem a força de uma lei. Sim. Ela tem uma força de uma lei. O que nós havíamos conversado no intervalo com relação às emendas parlamentares impositivas, o percentual de 1,55 dos orçamentos municipais. Isso já foi corrente líquida do ano anterior. Sobre a receita corrente líquida do exercício financeiro anterior. Esse embasamento tem toda a sua lógica, uma construção muito bem feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela é fruto de uma liminar, de uma ação direta de inconstitucionalidade. E ela repercutiu em praticamente todos os tribunais de contas dos estados, na doutrina, e os municípios que têm contemplado o orçamento impositivo obrigatoriamente nas suas leis orgânicas. Não basta a LDO encaminhada pelo Executivo, a regulamentação pela Câmara, uma lei ordinária do Executivo Municipal. As câmaras, os vereadores que têm interesse em atuar com orçamento impositivo, emendas parlamentares impositivas, obrigatoriamente devem providenciar a sua inserção na lei orgânica do município. Sim. E com relação a esses exemplos, eu fiz até breves anotações. Para ficar mais sucinto, eu não vou fazer nenhum comentário, eu só vou, e depois, se tiver interesse, nós podemos adentrar nessas questões. Então, algumas matérias, né, desses 30 anos de trabalho de revisão de lei orgânica e regimento interno, que eu me deparo até hoje, 2026. As leis orgânicas, na sua maioria, foram promulgadas pelos municípios no ano de 1990. Então, nós estamos aí em 2026 e nos deparamos com aberrações jurídicas do tipo sessão secreta, votação secreta, requerimento de instauração de comissão parlamentar de inquérito submetido ao plenário, decurso de prazo, vigorou até a Constituição anterior. Então, nós temos leis orgânicas que trabalham ainda com decurso de prazo, transcorrido o prazo do veto de um projeto de lei, a matéria é considerada aprovada por decurso de prazo. Né? A Constituição ela trouxe um instituto do sobrestamento. Decorrido o prazo para, por exemplo, votação do veto, não se fala, mas é flagrantemente inconstitucional a derrubada do veto por decurso de prazo. Ocorre o sobrestamento, ou seja, tranca-se a pauta da Câmara Municipal até o plenário votar o veto aposto pelo Executivo Municipal. Fixação de subsídios de vereador por lei e não por resolução. Fixação de subsídios do prefeito municipal, ainda por decreto legislativo e não mais por lei. Votação de contas da mesa diretora da Câmara, que é uma competência do Tribunal de Contas. Quórum de 2/3 para derrubada do veto, quando a Constituição é clara e pela simetria, as leis orgânicas devem obedecer. O quórum para derrubada do veto é maioria absoluta e não 2/3. A manutenção de transcrições da Constituição Federal já revogadas através de emendas constitucionais. E aqui, o professor Moreno tem uma situação interessante, relativamente recente,
reeleição das mesas diretoras. O Supremo Tribunal Federal fechou a questão, né, de que há possibilidade de uma única reeleição dos membros da mesa diretora, independentemente de ocorrer na mesma ou na legislatura subsequente. Então, deu um basta nessa polêmica com relação à mesa diretora. Então, hoje, situação posta. A mesa diretora da Câmara Municipal pode ter um mandato de 1 ano ou de 2 anos, com ou sem reeleição. Se adotada a reeleição, uma única reeleição, independentemente de ser na legislatura subsequente. Outras situações, professor, que nós nos deparamos também. Ausência de previsão nas leis orgânicas de institutos mais novos, mais modernos, como Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção de Dados, controle interno, ouvidoria, questões relacionadas à transparência, publicidade, tanto das sessões da Câmara quanto dos trabalhos dos vereadores. Então, são questões que devem ser observadas nesse processo de revisão e atualização das leis orgânicas municipais. Muito bem. Doutor Marco, nós estamos assim já um pouco até caminhando para o final, né, desse podcast, mas a gente vê que é muitos assuntos, gente, é de muita responsabilidade, né, dos vereadores, dos procuradores jurídicos das câmaras municipais e tudo mais, esse tema, né, da revisão da lei orgânica e do regimento interno. Nós temos aí na revisão, a gente vê lei orgânica aí que ainda está falando, às vezes vai falar em Fundef, ainda fala em gasto com pessoal completamente diferente, fala em estágio probatório, quer dizer, completamente desatualizado. Doutor Marco, eu queria vamos deixar para a última pergunta, né? E eu queria, assim, na sua interpretação, tua experiência desses anos todos, qual é a metodologia, assim, que você recomenda para fazer a revisão da lei orgânica, né, e também do regimento interno, como boa prática legislativa, né, que deve nortear, esse processo. Então, por que revisar? Qual é a metodologia? Quais seriam as etapas de revisão? A linguagem legislativa própria para se usar, né? Boas práticas de transparência ativa, né, participação popular, né. Então eu gostaria que você comentasse a metodologia e quais boas práticas para fazer uma revisão de lei orgânica de regimento interno. As câmaras municipais, eh, elas têm por obrigação manter a legislação das lei orgânica, regimento interno atualizadas e devidamente revisadas. Essa análise, professor, ela é feita, o início, né? É uma análise jurídica sobre as matérias que já foram revogadas expressamente pela legislação, pela jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os tribunais de justiça, eles acompanham, né, a matriz, eles acompanham essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Muitos dispositivos não são ilegais, inconstitucionais, mas estão defasados, desatualizados, e como você mesmo disse, é importante obedecer, atender e observar as peculiaridades do município, a realidade, porque muitas leis orgânicas foram encomendadas ou foram copiadas de cidades maiores, de metrópoles, Sim, sim. completamente dissonante da realidade local. Então, nós temos primeiro o aspecto jurídico, depois essa análise da correlação legislação com o próprio município. Tá? Numa terceira fase, a técnica legislativa. Nós encontramos, assim, leis orgânicas sem a mínima técnica legislativa, o básico, com relação aos títulos, capítulos, as seções, artigos, parágrafos, incisos. Há uma legislação federal, Lei Complementar 95, de 1998,
com as suas alterações, que estabelece essa formatação. Então, a quarta etapa é a efetiva participação do corpo técnico, do corpo jurídico da Câmara, a participação dos vereadores, e no processo, professor, de revisão das leis orgânicas, eu sempre recomendo a realização de audiências públicas, tá? Abertos à discussão, população, de forma geral, os setores organizados da sociedade, e fazer um destaque: a participação técnica do Executivo Municipal, que na lei orgânica são tratadas questões intimamente relacionadas ao Executivo. Por exemplo, a parte tributária, as peças orçamentárias. Então, é importante que haja essa união de forças para que, ao final, né, nós tenhamos uma revisão, uma atualização, também contemplando instrumentos, como você bem mencionou, modernos, que visem a participação popular. Por exemplo, o regimento interno estabelecer um regramento sobre audiências públicas, prazo mínimo de convite ou de convocação, a forma de divulgação, o uso da palavra pelos munícipes, o registro em ata. Então, nós temos várias matérias, né, que homenageiam a transparência, a publicidade, a participação popular. Em linhas gerais, são essas as Tem muito premissas de assunto, hein, uma professor? Eu sei, revisão. tem muito assunto. Eu sei que você vai tratar tudo isso daí, né, sobre as funções dos vereadores, né, o que pode, o que não pode, pode nomear, exonerar, né, como que o vereador ele fiscaliza, mas sem invadir, né, quais são as vedações, inconstitucionalidades, né, a questão do decoro, da improbidade, tudo isso aí no curso do dia 27, com certeza você vai tratar isso. Bom, Professor, para quem pois não, Marco. só um adendo. Você mencionou a questão atuação, né, dos vereadores, atuação parlamentar. O vereador ele tem a garantia da inviolabilidade. Essa inviolabilidade não é absoluta, né? Pela manifestação, ou através do voto, na tribuna, fora da Câmara Municipal, em redes sociais, tal. Mas no dia a dia, né, nesse trabalho voltado às câmaras municipais, nós estamos observando um excesso com relação à atuação parlamentar, principalmente em redes sociais, né, que chegam a esbarrar, para não dizer caracterizar, quebra de decoro parlamentar. E uma outra questão que também tem sido assim, muito divulgado, e o judiciário, que é a melhor doutrina, já se posicionaram. O vereador ele tem o direito de fiscalizar dentro de normas, dentro de parâmetros, dentro de formalidades. Eu me refiro a acesso indiscriminado, aleatório, de forma demagógica, politiqueira, de alguns, é a minoria, de alguns vereadores em prédios públicos, Sim. sempre com gravação através do Querendo entrar dentro de assessor, hospital, dentro de sempre de hospital, na hospital, UTI, né? escolas, cozinha piloto, as merendeiras, né, expondo os servidores públicos, expondo os munícipes que estão em busca de um atendimento, de um serviço público. Isso o judiciário tem sido implacável com Sim. relação a esses abusos, a esses excessos cometidos por uma minoria Mas de tem, mas vereadores. tem. É a mesma coisa também. Ah, você tem a liberdade de expressão, o vereador tem o direito, mas eu não posso dizer que eu quero a volta da escravidão, né? Eu não posso querer dizer também que eu quero o nazismo ser implantado no Brasil, não. Não é isso, né? Mas tudo bem. Professor, quero dizer o seguinte, pessoal. Então, dia 27 de agosto, o doutor Marco Aurélio Damião vai estar conosco, né, nesse curso online. Você se inscrevendo no curso, você acompanha, faz perguntas, mas se caso você, durante o curso, tenha que sair, esse curso vai ficar disponível por 20 dias para você assistir. Então, entra lá
lá no site da GEPAM, faz sua inscrição. Professor, eu vou, então, caminhando para o final, deixo aberto aqui seus comentários aqui para o encerramento. Professor Moreno, obrigado pela oportunidade, né, trocarmos essas impressões de forma breve, se considerando. São pílulas, né? Comentamos en passant a respeito de temas que vão demandar uma análise mais profunda, mais detalhada, para que os vereadores, assessores, os diretores de Câmara dos Pais, os próprios vereadores, os procuradores do Executivo Municipal, demais interessados nesse assunto de suma importância para o dia a dia do município, que é a revisão da lei orgânica e do regimento interno, né, vão ter oportunidade de acompanhar a nossa exposição no dia 27 de agosto. Perfeito. Pessoal, deixa aqui o convite, então, para o nosso próximo episódio do Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, né? Tem mais um programa onde eu vou receber mais um convidado para tratar de temas relevantes da administração pública. Faço um convite, acompanhe a GEPAM pelas redes sociais, né? E saiba quem será o nosso próximo convidado. Uma excelente semana a todos. Um abraço, professor. Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Um abraço.